sistema solar ele é um conjunto de planetas, asteroides e cometas que giram ao redor do Sol, ou seja, astros luminosos, que emitem luz, e astros iluminados, que recebem luz, e todos giram ao redor do Sol, ou seja, estão em órbita do Sol. Cada um se mantém em sua respectiva órbita em virtude da intensa força gravitacional exercida pelo astro-Sol, que possui massa muito maior, de que qualquer outro planeta. Em relação ao nosso planeta, que é Terra, ele tem uma massa 500 vezes maior. É por isso que os planetas não caem. Às vezes os alunos perguntam, tia, por que o planeta não cai? Ele não sai do lugar, ele não sai passeando, Por isso, porque o Sol atrai todos os planetas para ele. E aí o menino pode perguntar, tia, e por que não cola lá? Porque os planetas também puxam o Sol. Então, é como se fosse num cabo de guerra, o Sol puxa de um lado e o planeta puxa do outro, numa mesma intensidade, eles ficam equilibrados, eles ficam onde eles estão, tá? Nessa malha imaginária, como se eles estivessem em cima de um lençol, digamos assim, essa malha, que vai projetá-los dentro do espaço do universo. E que hoje, devido às teorias de Albert Einstein, é comprovado. Os corpos mais importantes do sistema solar são os 8 planetas que giram em torno do Sol, descrevendo órbitas elípticas. O que é o movimento elíptico? É aquele movimento assim, ó. Deixa eu fazer aqui, ó, com o mouse. Aqui, ó, na direção do meu rosto, ó. É aquele movimento meio que deitadinho. A auréola do... aqui, ó, elíptico, tá? No sentido do anel de Saturno, ok? Esse movimento elíptico. Então, vamos continuar. Aqui, nós podemos ver, olha que interessante, ampliando aqui para vocês verem. Os asteroides que circulam, a essa região, não são os anéis de Saturno. Saturno está mais lá atrás, tá vendo? Está mais distante. E aí, nós temos, olha só, vamos seguir aqui. Os cientistas reconhecem que a formação do sistema solar deve ter por volta de 5 bilhões de anos. E surgiu de um redemoinho de nuvem de gás e poeira. Essa nuvem é conhecida como nuvem solar primitiva. Também existe o nome nebulosa solar. Tá? E foi a partir desse momento que houve início a formação do sistema solar. Então, por ordem, ó, 1, o Sol, 2, Mercúrio, na verdade, não, esse 1 que está bem perto do Sol já é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E olha o 9 lá, que era planeta e não é mais. Quem? Ele mesmo, Plutão. Isso. Olha um cometa passando por aqui, Então, olha só. A origem do sistema solar acredita-se que tem cerca de 4,5 bilhões de anos, a partir de uma nuvem de gás e poeira que girava ao redor de si mesma. Sob a ação do seu próprio peso, essa nuvem se achatou, se aglutinou, transformando-se num disco, em cujo centro formou-se o Sol. Dentro desse disco, iniciou-se um processo de aglomeração das partículas sólidas, que ao sofrer colisão entre si, deram lugar a corpos cada vez maiores, os outros planetas. A composição de tais aglomerados, com a distância que havia entre eles e o Sol, a composição de tais aglomerados relacionava-se com a distância que havia entre eles e o Sol. Longe do astro, o Sol, onde a temperatura era muito baixa, lá no caso de Plutão, lá longe. Nossa, que sólida é o caso de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Gasosa, Júpiter também é gasoso. Os planetas perto do Sol, ao contrário, o gelo evaporou, restando apenas rochas e metais.
É o caso de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Logo, os planetas próximos ao Sol, o calor do Sol vaporizou o gelo, né, que resfriou dentro do universo, ficando só metais e rochas, que são os planetas rochosos. Aqueles que estão mais distantes do Sol, longe do calor e de sua luz, se resfriaram a ponto de solidificar esse vapor, formando o gelo, que são os planetas gasosos, que são Júpiter é gasoso, Saturno, Urano e Netuno, ok? Temos 4 terrosos, rochosos, e 4... Cadê? Aqui, ó. E 4 gasosos. Isso mesmo. Vamos lá. Continuando. Corpos iluminados e luminosos, né? Iluminados e luminosos. Eu já até falei, mas vamos rever. Então, os astros que não possuem luz e apenas refletem luz são chamados de iluminados. É o caso da Terra, por isso, da Terra e da Lua. A Terra e a Lua não têm luz própria, tá? Reflete a luz, recebe a luz. A luz de quem? De um corpo luminoso, que é quem? O nosso Sol, ele mesmo. Os planetas, os satélites, são exemplos de astros iluminados. Lembrando que satélite é um corpo celeste iluminado, que não tem luz própria, que gira na órbita de outro, no movimento elíptico, lembra? Logo, a Terra só tem um satélite, que é o caso da nossa Lua. Mas existem planetas, como por exemplo, salvo engano, é Saturno, que tem 64 luas, tá? 64 satélites. Os físicos e demais estudiosos do assunto acreditam que a luz seja formada pela junção de fótons e que por isso possui uma natureza ondulatória. O corpo luminoso é uma espécie de luz primária capaz de emitir luz própria, proporcionando então iluminação para o meio onde está sendo emitida. Uma curiosidade: acredita-se que no interior da nossa estrela, o Sol, existe a fusão nuclear, uma união de átomos de hidrogênio formando átomos de hélio. E esse hélio chega até nós, tá? O hélio é um gás nobre, localizado na tabela periódica de número atômico 2. Acredita-se que ele vem para a nossa atmosfera após ser formado uma fusão lá dentro do Sol, juntando 2 átomos de hidrogênio, tá certo? Vamos continuar aqui. Então, o Sol, exemplos de corpos luminosos que emitem luz. O Sol, a chama da vela, a luz da lâmpada, a luz de uma lanterna, tudo que emite luz é luminoso, até o vagalume. Corpo iluminado, o nome já diz, ele está sendo iluminado, ele está recebendo luz, tá? Ele não emite luz própria, tá? Como nós, o carro, um lápis, um ambiente escuro, tá certo? Aqui, o Sol está exatamente no centro dessas órbitas, olha ele aqui, como pode ser visto na figura, razão pela qual os planetas podem encontrar às vezes mais próximos ou mais distantes. Por quê? Não é redondo, é elíptico. Logo, se ele está no centro, haverá local em que ele vai estar longe e haverá local em que ele vai estar próximo. Lembra de quando eu trabalhei com vocês geografia do perigeu da Lua e do seu apogeu, que é onde ela estava mais distante, e perigeu onde ela estava mais perto? Isso também acontece com os planetas. É por isso que nós temos também, né, as estações do ano. Quando nós estamos mais próximo, verão, primavera. Quando nós estamos mais distantes, outono e inverno. Lembra? A origem do sistema solar. O Sol e o Sistema Solar tiveram origem há 4,5 bilhões de anos, a partir de uma nuvem de gás e poeira que girava ao redor de si mesma, como eu já falei. Sob a ação do seu próprio peso, isso se achatou, transformando-se num disco, como eu já li para vocês, né? A composição de tais aglomerados relaciona-se com a distância que havia entre eles e o Sol. Isso aí, titia já falou sobre isso, vamos passar para frente. O Sol
O Sol, pessoal, temperatura no centro da estrela alcança 15 milhões de graus centígrados, tá? Graus Celsius. E onde ocorre o processo de fusão nuclear, aqui, ó, me corrigindo. É porque fissão é a quebra, eu vou quebrar. Então, é a fissura, é a quebra. Eu também libero muito calor e luz. Mas a fusão, quando eu vou unir, libera muitíssimo mais luz e calor. E é isso que acontece dentro do Sol. Átomos de hidrogênio se juntam formando hélio. Já na superfície, a temperatura do Sol é de cerca de 6.000 a 5.500 graus Celsius, tá? Na superfície. E isso que parece uma fumacinha, na verdade, é o que eles chamam de tempestade ou pequenas erupções que acontecem na temperatura, né, na superfície dessa estrela. O Sol é a fonte de energia que domina o sistema solar. Sua força gravitacional mantém os planetas em órbita e sua luz e calor tornam possível a vida na Terra. Acredita que se nós não recebêssemos a luz do Sol, a temperatura na Terra seria menos 20 graus em todo o planeta. Logo, a diversidade de seres vivos que temos hoje não existiria em todos os lugares, né? Não teríamos isso. O fato da Terra ser inclinada, ser uns 23 graus, né, de inclinação, faz com que ela receba a luz de forma diferente, tenha temperaturas de forma diferente, e isso favorece a existência de vários seres vivos, de várias espécies, tanto de plantas quanto animais, quanto dos outros reinos. A distância média, aproximadamente, é de 150 milhões de quilômetros do Sol. Distância percorrida pela luz em 8 minutos. Então, se fôssemos sair daqui agora da Terra em direção ao Sol, na velocidade da luz, nós gastaríamos 8 minutos para chegar lá. Todas as demais estrelas estão localizadas em pontos muito mais distantes do que o nosso amigo Sol, tá certo? É por isso que nós a vemos tão pequenas. Se existem estrelas maior que o Sol, por que elas são pequenas? Porque elas estão muito distantes, bebê. Então, vamos lá. Ainda sobre o Sol. O Sol é uma estrela de luminosidade e tamanhos médios, e que no céu existem incontáveis estrelas maiores e mais brilhantes, mas para nossa sorte, a luminosidade, tamanho e distância foram exatos para que o nosso planeta desenvolvesse formas de vida como a nossa. Por que sorte? Tá na cara, né? Com um Sol só, a gente sofre no nosso verão, parece que tem um para cada cabeça. Imagina se houvessem mais estrelas aqui no nosso sistema solar. Pelo amor de Deus, né? O Sol possui 99,9% da matéria de todo o sistema solar. Isso significa que todos os demais astros do sistema solar juntos somam 0,1%. Ou seja, ele é pesadão, ok? Composição do Sol. É uma enorme esfera de gás incandescente, ou seja, gás pegando fogo, que é o gás hidrogênio, composto essencialmente de hidrogênio e hélio, com um diâmetro de 1,4 milhões de quilômetros. Tamanho. O volume do Sol é tão grande que em seu interior caberia mais de 1 milhão de planeta Terra. Pensa, é muitos planetas juntos, do tamanho da Terra. O que é um planeta? Ora, você sabe, um corpo celeste considerado planeta, né? Ele, quando, além de não ter luz própria, gira ao redor de uma estrela. Então, todos estes não possuem luz própria e giram ao redor de uma estrela, que é o nosso Sol. Olha o eixo de inclinação deles. O mais em pezinho, digamos assim, é Mercúrio. Ele só tem 0,1% de inclinação. Olha Vênus, 177 graus de inclinação. É como se girasse de cabeça para baixo, né? Considerando que 360 graus é uma volta completa. 180, 360, lembra da musiquinha? 180 seria, então, ele virado pela digamos assim, esse colírio está em pezinho.
180, ele estaria aqui, isso, né? A Terra tem, então, 23,5 graus, como nós já estudamos, né? Ela tem uma inclinação leve. Marte, um pouco mais, 25. Júpiter, 3. Então, em primeiro lugar, está Mercúrio em pezinho, quase. E Júpiter logo na sequência. Saturno, 27. Olha Urano, 98%. Ele quase deu uma volta completa, né? Em torno do seu próprio eixo, olha lá, ó. Totalmente de cabeça para baixo. E Netuno, 30 graus, né? 30 graus, isso aqui são tudo graus, tá, pessoal? E Plutão, 120 graus. Plutão também tá quase de cabeça para baixo, né? Então, esses são os eixos de inclinação, e esses eixos de inclinação fazem com que esses planetas recebam luz de uma forma diferenciada, né? Em cada área dele, certo? Prosseguindo. A Lua é um satélite natural. Como nós já vimos, satélite é um corpo que acompanha ou gira em torno do outro. Lembrando que esse slide, ele é lá da geografia que a gente importou para cá, lembra? Principalmente no campo da astronomia, seja ele artificial ou não. Lembrando que os artificiais são criados pelo homem, que na verdade são máquinas que estão lá girando em torno da Terra, na órbita da Terra, filmando, mandando imagem, mandando fótons, informações para a NASA, né, e para os nossos GPS, certo? Quando tu manda uma localização para alguém no seu WhatsApp, essa localização, ela vai para o GPS, né, para o satélite artificial, que vai dar a localização exata no globo. Através das coordenadas geográficas, é possível localizar qualquer ponto na superfície da Terra. Dos naturais, pode ser desde um planeta anão, como Plutão, que foi rebaixado, tadinho, até galáxias inteiras. Isso mesmo, galáxias inteiras, como, por exemplo, a nossa é a Via Láctea, né? A nossa galáxia tem todos os planetas, né, do sistema solar, todas as estrelas, todos os asteroides, tudo. Pensa, uma galáxia como a nossa é um satélite se estiver girando em torno de uma outra galáxia maior, certo? Seguindo, é muito doido, né, tudo isso? Eu sei. O nosso satélite é a Lua, né? E vamos falar um pouquinho do nosso satélite natural, também chamado de planeta secundário, tá? Os satélites. Lua, ou satélite natural, é considerado um corpo celestial, celeste também, que orbita planetas e também corpos menores. O termo pode ser utilizado para designar galáxias anãs, como eu já disse, e até mesmo planetas anões em órbita de estrelas, como é o caso de Plutão. Entretanto, sua utilização mais geral é como sinônimo de Lua, no que se refere à identificação de satélites não artificiais. Um dos exemplos mais conhecidos é a Lua em relação à Terra. Isso mesmo. Olha que interessante essa imagem, pessoal. O que é cometa? Né? Que o pessoal vê assim, olha lá, estrela cadente, faz um pedido. Então, a gente vai ver o que é estrela cadente, ó, é um meteoro. E o que é um cometa? O mais famoso de todos é o cometa Halley, né? Que até passou por aqui, eu me lembro que eu era pequena, eu ouvi falar sobre ele. Uma massa de gelo, rocha e poeira. Desculpe. Que ocasionalmente apresenta uma espécie de cauda de vapor, de água e detritos ao se aproximar do Sol. Como é gelo e rocha e poeira, sujeira mesmo, né? Quando esse gelo passa próximo ao Sol, vai acontecer o quê? A vaporização desse gelo. Vai liberar, então, pressão e o vapor, ele vai formar essa cauda, né? Que é esse vapor deixado. Parece luz, mas é vapor de água. O asteroide, ele é um corpo basicamente de rocha que orbita ao Sol. Uma grande pedra gigante, digamos assim.
Geralmente no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, que é aquele cinturão que nós vimos aqui, ó. Entre Marte e Júpiter, existe um cinturão de asteroides que Titi acabou esquecendo de falar, que é possível ver, dependendo se você tiver um telescópio, né? E da sua posição na Terra. Aqui, ó. Cinturão de asteroides que fica entre, aqui, ó, esse mesmo, entre Marte e Júpiter. Temos, então, uma infinidade de rochas incandescentes que são os asteroides, ok? Vamos seguir. Às vezes, esses asteroides, eles saem de órbita e vêm aqui para o nosso planeta, tá certo? Ou passam perto do nosso planeta. O tamanho varia de alguns centímetros a centenas de quilômetros. Uma das teorias pelos quais os dinossauros desapareceram é que um grande asteroide entrou em órbita, né? Entrou na órbita da Terra, se chocando contra a mesma. Há suspeitas disso ter acontecido na região das Américas, mais precisamente na América Central, em que esse impacto deu um grande tremor, né? Uma grande explosão, um grande calor que matou os dinossauros instantaneamente. Aqueles que não morreram logo morreram depois, e os que sobreviveram deram origem às espécies que temos hoje, como, por exemplo, o crocodilo, acredita-se que é um descendente, né? O dragão de Komodo, o jacaré. Acredita-se que esses animais descendem de fósseis, né, que sobreviveram àquela época. Não quis dizer que o jacaré de hoje estava lá. Não, tá? Eles descendem de animais que sobreviveram a essa grande explosão. Acredita-se ainda que o petróleo que temos hoje é fruto da decomposição dessa matéria orgânica desta época, ou seja, de árvores, dinossauros e tudo que estava vivo, que no decorrer de milhões de anos foram se condensando, né, cozinhando no vapor e no calor das camadas internas da Terra. Por isso que o petróleo é chamado de combustíveis fósseis. São os fósseis desta época, do período Jurássico e desses outros períodos aí dos primórdios da Terra, ok?